Muito bem, seja bem-vindo, estamos ao vivo para você que está assistindo esse replay. Hoje é dia de Sexta Profissa, toda sexta-feira é dia da gente responder as perguntas que vocês mandaram para a gente e eu paro tudo aqui só para atender e tirar sua dúvida, seja ela qual for, aqui nesse canal que a gente fala sobre estratégias, técnicas, os truques e os segredos que você precisa aprender para passar na sua prova, para passar no seu concurso. Afinal, eu te ajudo a passar, não é mesmo? Então eu quero dar as boas-vindas, caso você esteja me vendo pela primeira vez. Meu nome é Roberto Mizuki, eu sou procurador, já fui aprovado 10 vezes em concursos, já fui aprovado 21 vezes também, aprendi muito com essas experiências e estou aqui para compartilhar um pouquinho do que acontece nos bastidores do nosso programa, das técnicas do método 3.1, que é um método que a gente criou, um método de estudos. Aqui a gente não fala sobre matérias, então você não vai me ouvir falando sobre português, sobre raciocínio lógico, sobre informática ou direito constitucional. Agora eu vou te ensinar como você pode aprender mais em menos tempo. Inclusive, a partir de hoje, a contagem regressiva tá valendo, só faltam 3 dias, apenas 3 dias para a gente iniciar o nosso workshop. Eu te ajudo a passar. Roberto, o que é esse workshop? Por que é importante eu participar? E o que vai acontecer nesse evento especial que começa dia 11 de maio, ou seja, próxima segunda-feira. Se você estiver vendo esse replay, não sei exatamente quando você está vendo, pode ser que já tenha passado, pode ser que ainda não tenha passado, mas é o seguinte, a inscrição é gratuita e do dia 11 ao dia 17 eu vou liberar 3 aulas especiais. Na segunda, dia 11, sai a aula número 1, na quarta, dia 13, sai a aula número 2 e na sexta, dia 15 de maio, sai a aula número 3. Então são 3 aulas. Essas aulas elas só vão estar disponíveis entre essas datas, depois elas saem do ar. E o que tem de tão especial nessas aulas? É porque é nessas aulas que a gente vai explicar todos os detalhes do método 3.1. Eu vou te ensinar quais são os 3 erros fatais que você não pode cometer mais se você quiser ser aprovado esse ano. Vou explicar também como você pode montar o seu plano de estudos do início, do zero, né? Você vai baixar uma planilha, né? Um plano de ação que tem um passo a passo para você poder iniciar os seus estudos já com o pé direito, sem confusão, sem ficar se sentindo perdido, tudo explicadinho lá, já aplicando inclusive o método 3.1. Na aula 2, a gente tem um exercício de concentração que eu te ajuda a compreender por que você não deve estudar várias disciplinas por dia, o que é a quebra do contexto, ou seja, é um evento super especial. Para esse evento, inclusive, a gente tem uma comunidade exclusiva lá no Facebook. Eu sei que eu estou no Instagram, mas se você tiver Facebook também, faz a sua inscrição e entra nessa comunidade, porque lá na comunidade a gente vai ter eventos exclusivos, caderno de exercícios, aula de revisão, lives exclusivas para quem tiver inscrito no workshop. Ah, Roberto, mas como que eu faço para me inscrever? Muito simples, é gratuito. Você vai clicar no meu site, euteajudapassar.com.br, ou aqui mesmo no Instagram, sabe aquela minha foto que tem aqui em cima no meu perfil? Quando terminar a live, você vai lá, clica no link que tem lá e você já vai ver logo o workshop a partir do dia 11 de maio. Clica lá, coloca o seu e-mail e pronto. Atenção na hora de você cadastrar o seu e-mail, porque é por esse e-mail que você vai receber o link com essas aulas exclusivas para você poder assistir a partir de segunda-feira. Então tá valendo a contagem regressiva, só faltam 3 dias, não deixa de aparecer e de se inscrever gratuitamente para o meu workshop, tá bom? E eu quero dar os bom dia, as boas-vindas aqui para a galera que tá sempre com a gente aqui. Tem profissa na área aí? Se tiver profissa na área, já se identifique, já mostre a sua carteirinha aí de profissa, qual que é a sua turma, da onde você tá falando. Bom dia, ó, a Mari, grande Mari Desemone, estava com a gente, estudando para a Defensoria Pública. Estava com a gente ontem, não foi, Mari? Lá na live do YouTube. Lembrando, tá? Toda terça e quinta-feira eu faço lives também. Na verdade, a gente tem live todos os dias aqui, sendo que terças e quintas elas acontecem às 18 horas, né? Ontem a gente falou sobre ansiedade, né? Como controlar a sua ansiedade depois do edital e no dia da sua prova. Acho que foi uma live muito bacana. Quem estava presente aí, digita aí de onde você está falando. Se você curtiu a live de ontem, caso se você estava com a gente ontem, né? O Sidney, bom dia. Aracaju tá na área. A Aline também tá com a gente aqui. O Gui Reis, a Julie, o Vili, grande Vili. Grande Vili, seja bem-vindo, meu irmão.
Que bom ter você aqui com a gente. A Júlia tá falando, ó, tô amando tudo e evoluindo muito, e isso é só o começo, galera. É só o começo. A Fabi tá aqui também. A Silvana. Quem mais? O Jonas, o Léo. A Rafa tá aqui. A Tatá tá mandando pergunta. Turma 12 tá por aqui. Galera, seguinte, perguntas, Pernambuco. A Irene do Rock Checkmate 23, não, né? Deve ser a 13 ainda, deve ser a 13. Acho que você só se enganou no primeiro número. A gente vai chegar na turma 23, já estamos indo para 14, né? Turma 14, turma 13, Londrina, Paraná, Pernambuco tá na área. Show de bola, muito bom. É o seguinte, se você quer fazer uma pergunta para mim, a gente tenta organizar aqui, porque eu quero responder todo mundo. Já chegaram várias perguntas desde ontem, que toda quinta-feira, antes dessa live de da Sexta Profissa, eu coloco uma caixinha com as perguntas, né? E tá no Stories. E aí lá você digita a sua pergunta, que você vai ver como é que funciona. E eu coloco aqui na tela, compartilha com todo mundo, e daí eu começo a responder. Então não manda sua pergunta nos comentários não, tá? Sai rapidinho da live, vai no Stories, você vai encontrar o Stories que tem essa caixinha, manda sua pergunta por lá pela caixinha, que eu vou responder ela aqui ao vivo pra você. Bacana? Show de bola. São Luís, Maranhão, Maceió, a Fabi, Gurupi, Tocantins, Brasília. Ah, agora sim, Irene, turma 13, Brasília, sensacional. Brasília, muita prova, muito concurso. Fortaleza, a Zair também está com a gente aqui. Seja bem-vinda, Zair. Eu acho que é a primeira vez, não sei se você estava já com a gente aqui, mas vou gravando os nomes de vocês. São muitos alunos espalhados pelo Brasil. Wellington, foco na OAB, Cirlei, a Débora Ribeirão Preto. A Débora estava com a gente na live da Salvador, Bahia. Só alegria, sensacional. Os baianos já chegam chutando a porta, né? Muito bem, muito bem. Vamos lá, Roberto, para de me enrolar. Teresina e Recife também tá na área. Para de me enrolar, vamos para as primeiras perguntas. E eu já vou começar com essa aqui do Brunão. O Brunão sempre manda umas perguntas incríveis, né? Mente sã, corpo são, como mantenho ela, minha aliada, diante das dificuldades vividas? Ó, é importantíssimo essa pergunta, porque a gente começa já essa primeira... Primeiro, já vamos chutando logo a porta aqui para começar a falar que mente e corpo são uma coisa só. E quando eu faço essa afirmação, agora eu vou fazer um parênteses aqui, caso você esteja me vendo pela primeira vez, segura um pouquinho aí, porque eu vou começar devagar um pouquinho para fazer a conclusão de como o corpo e a mente unidos em uma só unidade, de uma só forma, vão beneficiar você nos seus estudos, tá? Então, quando a gente fala assim, né, como é que a gente faz com que o Bruno tá perguntando, como é que a gente faz com a nossa mente, né, ela se torne aliada diante das dificuldades vividas? O seu corpo, assim como a sua mente, são capazes de se controlar ao outro. Como assim? Para pensar que se você acorda o seu dia, né, e começa a se arrastar da cama, então, quando você amanhece, então, são 7h45, todo mundo acabou de sair da cama, talvez você ainda esteja na coberta ainda, enrolado de pijama, mas perceba que se você levanta com uma atitude reativa, como assim reativa? Você só levanta porque sua esposa estava lá te cutucando, vai, levanta, vai estudar, menino, ou porque o despertador tocou, ou você sai da cama arrastado, né, com aquela sensação de, lá vai eu mais uma vez. O seu próprio corpo, a sua maneira de ir enfrentando faz com que a sua mente vá no mesmo ritmo do corpo. Mente sã, corpo sã, uma coisa só. Olha só como que eu acordo e olha só como que eu faço nos meus dias. Para chegar aqui 7h37, banho tomado, já tomei café, meu cafezinho quentinho aqui na mão e super disposto para enfrentar o meu dia. Logo depois de acordar, eu tenho minha rotina matinal. Então eu paro, eu sempre tomo água com limão. Água com limão, Roberto? Isso. Pega um limão, espreme ele na água e toma de jejum, tá? Não é antes do café, depois do café não, é antes do café. Toma logo água com limão. Tem vários estudos científicos que comprovam que essa acidez do limão, na verdade, ajuda a combater a acidez do seu corpo, que passou 8 horas, 7 horas, 9 horas enquanto você estava dormindo, se tornando ácido. O que é a acidez do sangue, né? Depois você pesquisa, dá um Google aí, acidez do sangue, água com limão. Mas peraí, Roberto, você está botando uma coisa ácida para dentro do corpo para combater a acidez do sangue, ela causa dores musculares, ela causa doenças, tem estudos que comprovam que ela está relacionada com doenças de verdade, doenças graves inclusive, e dessa maneira
você já começa equilibrando a alcalinidade do seu sangue. É uma das formas em que seu corpo, seu sistema já começa a se purificar, digamos assim. Sem falar que a acidez do limão, e é limão azedo, sem açúcar, sem nada, tá, gente? É o limão espremido com a água. Você vai se acostumar com o tempo, você vai ver como isso já te coloca num estado energético diferente. Depois disso, eu sento para fazer a minha meditação e sempre me alongo, né? Porque eu tenho problemas nas costas. Então eu começo meus alongamentos, a minha sessão de alongamento que eu aprendi com o meu personal. Isso é o início da minha manhã, meus primeiros 30 minutos. Todos os dias eu faço isso. Como hoje é sexta-feira e eu tenho a sessão, eu acordei 5h30, já desci para treinar com a buchudinha. Se vocês viram lá, tem uma foto minha com minha buchuda que começa voltando agora para fazer os treininhos dela ali. O bucho vai crescendo, mas ela não quer engordar, ela quer se manter nativa, né? Ela sabe que ela precisa pegar leve. Mas a gente já desceu, já treinou 1 hora, já subi, aí eu fico aqui suado, angustiado, vai começar a live, tomo o café, já faço meu café, já me limpo para poder estar aqui. E veja como, observe como, e aí mente e corpo são uma só, observe como todo esse trabalho no meu corpo tem uma eficácia na minha mente. Do mesmo jeito que se você acorda reagindo, como eu falei, se arrastando da cama, transmitindo o teu corpo, a postura que você fica, a pessoa está com a cabeça muito para baixo, a pessoa fala baixo, a pessoa não tem energia na voz, não tem energia no corpo, você não tem condições de manter a sua mente sã, equilibrada e mais aliada do que sua inimiga. Então, comece a adquirir hábitos, rotinas saudáveis, né? Primeiro, adquira uma rotina de manhã, sabe? Um ritual, que nem esse que eu te falei. Eu já faço isso há 3 anos, gente. São 3 anos vivendo dessa forma, fazendo exatamente o que eu te falei. A gente tem férias, viaja, eu levo meu sistema de alongamento. Eu paro nos mercados, eu tô viajando, passando 30 dias viajando. Fui pra China no ano passado. A gente passava no mercado, eu comprava os limões e levava pro nosso hotel. Cortava, arranjava uma faca, comprava água, fazia tudo igualzinho. Por que é importante? Porque à medida que você vai repetindo isso por muito tempo, isso já não é mais algo que eu tenho que, nossa, eu preciso parar e pensar em fazer tudo isso e é todo um esforço. Não, é absolutamente natural para mim. Então acordar e me sentir como eu tô me sentindo agora aqui com vocês é absolutamente natural. É o meu estado natural. Eu não preciso me esforçar para estar me sentindo como eu tô me sentindo. Por quê? Porque eu cuido do meu corpo, cuido da minha mente. Então vocês observaram que eu cuidei do corpo no exercício, cuidei da mente da meditação. E você precisa fazer a mesma coisa para que a sua mente se torne cada vez mais a sua aliada. E ela ainda assim, com todo esse cuidado, é natural. É absolutamente natural que às vezes ela vai lhe pregar umas peças, tá, Brunão? Às vezes, mesmo com todo esse cuidado, que eu tô falando pra você, que às vezes pode parecer que, mas a vida do Roberto, então quer dizer que ele nunca se estressa, quer dizer que ele nunca fica chateado, quer dizer que nada tira ele do centro dele. Não, muito pelo contrário. O Roberto também se estressa, o Roberto às vezes também perde o controle, o Roberto também, às vezes, né? Mas isso começou a ser, depois que eu comecei a adquirir essas rotinas, algo muito pequeno na minha vida. Acontece. Não é que eu tô imune, blindado e que nada de ruim acontece, que eu não perco o meu... Não, acontece, natural. Tem certas coisas que eu ainda preciso trabalhar e eu sei quais são. Mas a grande diferença é essa, quando você consegue equilibrar mente e corpo e fazer com que eles trabalhem e eles convivam na mesma frequência, qual é a frequência? Cuida da mente, cuida do corpo. São uma coisa só, você se torna um ser íntegro, uno, e íntegro quando eu falo não no sentido de integridade, mas no sentido de uma coisa só, e aí dificilmente, não é que nunca ela vai ser, mas mais difícil dela se tornar a sua inimiga, tá? Eu não sei se fez sentido pra vocês, mas essa rotina toda que eu falei, inclusive tem um livro que chama O Milagre da Manhã. Alguém já leu? Digita eu aí se você já leu esse livro, O Milagre da Manhã. E nesse livro, a autora, melhor dizendo, ela ensina justamente isso, né? Ensina que todo mundo deve ter uma rotina matinal. Se você quer ter alta performance, se você quer se tornar um candidato profissional, se você quer cada vez menos se abater, se chatear com coisas que possam acontecer e que vão tirar você do seu centro de gravidade e continuar estudando, é muito importante que você adquira uma rotina matinal. Não precisa ser igual a minha, não. Não tem que ser igual a minha. Nesse livro ela ensina os passos. E na verdade a minha rotina nem saiu desse livro. Eu conheci esse livro depois de já ter mais de 1 ano fazendo isso aí.
Então aí você poderia falar, pô, Roberto, mas isso exige muita disciplina, isso exige uma entrega, uma dedicação até nas... Opa! Voltei. Calma aí, o sinal fugiu aqui, o meu Wi-Fi caiu e voltou. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Alô, alô? Alô, 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 alô? Alô? Vocês estão comigo? Fala, pessoal. Me deem um sinal de vida aí. Agora eu fiquei sem som e só tô com imagem, mas já tava sem som e agora eu não sei se vocês estão conectados. Só dá um oi aí pra eu saber que a gente voltou e que vocês estão me ouvindo. Aí, tá ok então. Valeu, Milena. Então, como eu dizia, né? Exige uma certa disciplina no começo, mas, gente, depois que... eu sempre gosto dessa analogia. Todo hábito novo que você queira instalar na sua vida, tudo de novo que você queira mudar em você, porque você não está satisfeito. Pô, não estou satisfeito com meu peso, não estou satisfeito com o meu bem-estar, com a minha ansiedade, né? Exige uma necessidade, é como um avião. O avião, depois que ele está... antes dele alçar voo, o que acontece? O avião ele vai taxiando na pista, vai organizando ali os passageiros, todo mundo aperta os cintos, as bagagens já estão todas alocadas lá no compartimento de carga, o piloto e o copiloto estão fazendo todo aquele checklist, conferindo tudo, ou seja, faz todo esse planejamento do que eu estou falando, planeja essa sua rotina da forma que você achar melhor. Você pode fazer como eu faço, você pode mudar alguma coisa que faça sentido para você. Porque você veja, eu faço o alongamento porque eu sei que eu tenho problema nas costas e eu sei que alongando isso melhora a minha qualidade de vida. Quem é que quer ficar trabalhando com dor, na verdade, sentindo dor no corpo? Não rola. E como eu sei que eu tenho um problema, eu preciso... Então veja, você vai adaptando para o que você precisa. E esse avião, quando está taxiando na pista, ele está se preparando, a turbina ali está numa frequência bem baixa, está gastando pouco combustível. Então planejar vai ser o passo mais simples e mais fácil dessa jornada que a gente está falando aqui, de você adquirir uma rotina matinal. Todos os dias, aplique aquela rotina para você, inclusive sábados e domingos, tá? Quando ele começa a acelerar, o que acontece? Já existe um esforço muito grande dos motores, né? A gasolina começa ali, aí os pilotos vão lá, pega aquele manche lá, aperta, acelera tudo e gasta combustível, né? Muito combustível. É quando o avião ele precisa realmente fazer um esforço muito grande para começar a sair da inércia, começar a ganhar velocidade na pista e até que chega um ponto em que ele começa a decolar. E todo esse processo, que é o início do voo, exige muito de você. E eu sei que para você fazer essas mudanças, para isso começar a se transformar em algo que se torna habitual, como eu estou dizendo, vai levar um tempinho e vai exigir, principalmente no começo, no início dessa decolagem, uma gasolina, um esforço muito grande, mas vai valer a pena, gente, porque isso é pro resto da sua vida. Não é só para você passar no concurso, não é só para você... você não quer, perceba, você não quer se transformar numa pessoa mais tranquila, mais calma, em que mente e corpo estão um só e tudo integrado, só para passar na sua prova. Quantas pessoas passam na prova e depois piram a cabeça porque passou a conseguir o que mais queria, mas não cuidam dessa outra parte e se tornam pessoas, servidores infelizes, porque estão fazendo mal a si mesmo e não se cuidam, né? Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa melhorar, vai haver esse esforço no início, vai haver esse esforço que vai ter, né, obviamente, que vai ter, obviamente, um esforço maior no início, obviamente, mas depois que isso se torna algo do seu sistema, você faz sem nem pensar no automático, igual escovar os dentes, super simples. A Edith tá com a gente aqui também, é o Milagre da Manhã, olha aí. A galera estuda, já tá sabendo, ouvindo, voltou. Beleza. Foi minha internet aqui que deu uma zica comigo. O pessoal tá lendo, já conhece esse livro. Juliana, saudade de meu correr meus 10K. Nem fale de corrida, né? Porque falar de corrida é covardia comigo, né? Eu tô ficando com minhas pernas hoje, eu fiz uma corridinha de nada, a planta do pé já começou a doer, eu também tô louco pra voltar pra pista. Mas enfim, a gente vai se virando, treinei do jeito que dava para treinar e é melhor do que ficar parado, com certeza. Professor, vai ter sorteios nas suas lives que começa dia 11? Sorteio, Cláudia? Não, a gente não faz sorteio.
mas vai ter muita informação que pode transformar a sua vida. Você quer ganhar um sorteio ou você quer transformar a sua vida? Você quer ganhar um bloquinho de notas ou você quer passar no seu concurso, não é verdade? Então eu prefiro ajudar vocês. A gente não faz sorteios aqui, a gente não faz sorteio de bolsa, a gente não dá bolsa, a gente não faz nada disso, gente. Já vou logo avisando, porque pra mim o que mais importa não é a gente conceder desconto, conceder sorteio, conceder brinde, não. Eu quero conceder algo que você vai levar pro resto da sua vida, te ajudar a conquistar o seu cargo, te ajudar a conquistar um estilo de vida, uma rotina de vida com qualidade que vai transformar você num ser humano cada vez melhor e cada vez mais feliz, na verdade? Se realizando profissionalmente, se realizando pessoalmente e por isso, você vai conquistar todos os seus objetivos. As pessoas pensam assim, deixa eu até tirar isso aqui e voltar só para concluir esse raciocínio. Tal objetivo, tal. Cara, é justamente o contrário. Seja feliz hoje. Se você for feliz hoje, no seu dia a dia, se você adquirir uma rotina produtiva, se você começar a trabalhar cada vez mais o seu inconsciente, a sua mente junto com o seu corpo, você já vai ser feliz hoje e você vai conquistar tudo que você quer lá na frente. É a inversão dessa fórmula, né? Você não vai ser feliz depois que passar. Muito pelo contrário, como eu acabei de dizer, vocês devem conhecer pessoas que passaram o concurso e continuaram infelizes, achando que aquilo, a prova, era a resposta para ter uma vida que queriam ter. Não! Vamos ser felizes hoje, que você vai aumentar muito a sua produtividade. Começa a iluminar as outras pessoas, você começa a ajudar outras pessoas, você começa a transmitir positividade e isso volta para você. E quem controla o ambiente que vive, quem controla as pessoas com quem você conversa, as pessoas com quem você se relaciona, se você controla o seu ambiente muito bem, é praticamente como se você estivesse em grupo blindado das coisas ruins que a gente sabe que acontece, mas a gente pode evitar muitas delas só selecionando com quem a gente anda, o que a gente escuta, o que a gente lê, o que a gente faz, o que a gente pensa. Então perceba, todo esse sistema é para provar para você que quanto mais feliz você estiver hoje com sua vida, quanto mais grato você for hoje pelas coisas que você tem, mais fácil vai ser você conquistar os objetivos que você quer, a sua aprovação e tudo que você desejar que venha depois dela. Tá bom? Show de bola, tá travando? É só aqui? É só com a Cirleia ou tá com todo mundo aí, gente? Vocês estão me escutando? Hoje tá difícil, a internet tá me... Vamos lá. Vou pegar mais uma aqui. Da Di, aonde encontro o material correto para estudar? Boa pergunta. Olha só, sobre isso, eu quero já de cara falar para você de que não existe essa situação de material perfeito, tá? Eu não estou dizendo que é o seu caso, mas possivelmente algumas pessoas elas pensam assim, alguns candidatos pensam assim, Roberto, como é que eu acho o material que vai ter tudo o que eu preciso para responder minha prova? Aí eu quero te dizer, não existe material perfeito. Não existe material perfeito, tá? Então vamos voltar aqui, ó, para o que a gente estava falando. Eu estava nessa pergunta aqui sobre material da Di. Ela está perguntando assim, Roberto, aonde encontrar o material correto para estudar? Não existe material perfeito. É exatamente isso. Primeiro é que você, como candidato, deve assumir a responsabilidade de entender o seguinte, você vai encontrar um material muito bom, mas não existe material perfeito. Não fique na síndrome de troca de material, o que eu vejo muito candidato fazer, isso é um erro assim que vai lhe atrapalhar muito, né? Ah, mas esse material não está tão atualizado, saiu uma nova lei, aí a pessoa vai lá e pum, troca de material. Ah, encontrou com um aprovado que disse, cara, você tem que usar esse material aqui, aí a pessoa vai lá e compra outro material. Isso acontece muito também com a legislação, né? Com o vade-mecum e tal. Então, o material correto para você estudar é um material que seja indicado
para sua prova, né? Que primeiro, antes de tudo, vamos pelo básico. Tenha todos os assuntos que você vai enfrentar na sua prova, ou seja, o seu edital ele precisa estar coincidente com esse material. Então é importante que você, ao analisar o material, esteja com o seu edital na mão impresso e comece a comparar. Quantos dos assuntos que estão no meu edital estão nesse material que eu estou desejando comprar? Aí eu já volto para a história do não existe material perfeito, que inclusive meus alunos aqui sabem, a gente sempre bate nessa tecla, né? É quase impossível ou pouco provável que você encontre um material que vá contemplar todos os assuntos de todas as disciplinas do seu edital inteiro. Aí você pergunta, Roberto, e aí? Eu acabei de te dizer. Não existe material perfeito. Não existe material que vai contemplar tudo. O que você faz? Você compra o melhor, aquele que está bem indicado nos sites. Então, uma boa forma de você procurar o material correto é você fazer as pesquisas, entrar nos sites, ler os comentários, na verdade, fazer a sua pesquisa. Eu estou estudando para o cargo tal. Quais são os sites, as editoras que têm esses materiais para o cargo tal? São essas. Vai lá e lê tudo que a galera fala. E pode confiar, tá? Concurseiro, nesse sentido, não tem essa coisa de querer passar os outros para trás, não. As pessoas, normalmente, elas elogiam aquilo que realmente funciona. Só que como não existe material perfeito, você precisa se lembrar que você vai ser responsável por complementar o seu material. Então, eventualmente, você vai se deparar com um assunto que o material que você comprou, isso não torna ele errado, entende? Isso não torna ele descartável. Ele é ruim, agora eu vou comprar outro. Não faça isso. Não faça isso. Se você tem vários materiais, jogue fora os 2 que são extra e fique só com um. Tá? Isso é muito importante. Isso é técnica de organização, de planejamento e de concentração. Além de baixar a sua ansiedade. Fica só com um caderno, só com um livro, só com um PDF daquela disciplina. E aí você vai precisar se ligar no seguinte: como não existe material perfeito, você vai ter que o quê? Complementar o seu material, o que é absolutamente normal, o que é absolutamente natural, gente. É isso que eu quero dizer com não existe material perfeito. Por exemplo, quando você estiver fazendo questões, talvez a maneira como a banca aborde aquele assunto que você acabou de enfrentar na questão não esteja nem descrito daquela forma no seu material. Tá tudo bem. Não existe material perfeito. O que você faz? Caderno de ouro, complementa com um resumo, e aí você vai agregando e turbinando o seu material, que ele é imperfeito por natureza. Então, o material correto você acha assim, pesquisando, olhando os sites, e o que tiver lá de boas recomendações, pode comprar. Às vezes vocês ficam muito noiados achando que é o material que vai fazer você passar, que se eu tiver com material ruim eu não passo. Não é assim. Não é isso. O material pode não ser perfeito, afinal não existe, mas é o que você faz com esse material que vai fazer você passar ou não. Então não fique se confundindo e criando muita dúvida em relação ao material. Compre o material e resolva de uma vez por todas, porque você tem, gente, vocês têm muitas outras preocupações, bem maiores inclusive, do que gastar muita energia e muito tempo em cima de material e qual escolher. É esse aqui, olhei as orientações, tá direcionado para o meu concurso, comprei. E aí você vai agregando técnicas e essas dicas que a gente vai dando aqui, vai me acompanhando nas lives, se inscreve pro workshop que começa dia 11, que aí o que vai acontecer? Você vai começar a complementar o seu material, a tornar ele cada vez mais denso, mais completo, mais turbinado para a sua prova. Percebe? É assim que se passa em concurso. Eu, durante a minha preparação, usei um único vade-mecum. O que é vade-mecum? Aquele livrão, já viu aquele livrão desse tamanho assim, com um monte de lei, só lei, Constituição, Código Tributário, Código Penal, Código de Processo Civil, só tem lei. Eu usei um único durante os meus 2 anos e meio, 3 anos de estudo. Eu atualizava o meu vade-mecum, você atualiza o seu vade-mecum, você atualiza o seu material, você complementa o seu material. É assim que se passa o concurso. Você não deve comprar mais de um material da mesma disciplina. Esse é o primeiro erro que você não tem que cometer. E você não deve achar e esperar que um material vai ter todas as respostas das questões que você vai fazer na sua prova. Aí você o quê? Agrega técnicas de estudo para tornar aquele material mais completo e o ideal e o necessário para você passar. Faz sentido? Faz sentido? Então digita aí. Se faz sentido para você, digita aí. Não existe material perfeito. Não existe material perfeito. Digita aí também, eu sou responsável por tornar ele
mais completo. Eu sou responsável por melhorar o meu material. Às vezes a gente fica buscando essas soluções, gente, e não adianta você procurar. Você não vai achar uma editora, um site que venda um material que tem todas as respostas da sua prova. Você nunca vai encontrar isso. Sabe por quê? Porque se esse material hipoteticamente perfeito existisse, todo mundo já saberia e você não estaria me fazendo essa pergunta, Di. Sacou? Você já saberia qual é, você já teria comprado ele. Então vamos parar de criar, alucinar e achar que é o material que vai fazer você passar. Não é o material, pessoal. É você. É você estudando. É você compreendendo. É você melhorando o material. É você o quê? Adotando uma postura ativa de estudo. Veja como é diferente, né? A gente espera que o material venha de lá prontinho e tudo que eu preciso fazer, Roberto, é sentar, ler, estudar e fazer as questões que eu vou acertar. Não. Não é assim que funciona. A editora que um dia chegar no ponto de produzir esse material, que vai ter todas as respostas da sua prova, nossa, ela vai ficar milionária, porque todo mundo vai comprar. E por que não existe até hoje? Porque não tem como. Não tem. Por melhor que seja a editora, por melhor que seja o site, eles não vão conseguir agregar todas as informações possíveis de serem cobradas na sua prova no material. Ele vai ser muito bom, ele vai cobrar, ele vai abordar os principais tópicos, mas ele vai deixar um ou outro assunto de fora, ele vai deixar uma ou outra forma de interpretação daquilo de fora, e aí cabe a você, como estudante profissional, complementar isso, melhorar. A técnica do caderno de ouro vai te ajudar muito. É isso aí, Bruno, olha aí. O excelente é estudar o que tem no edital, a fonte, e complementar isso e melhorar dia após dia dos seus estudos, tá bom? Vamos de mais uma aqui? Espero que tenha feito sentido para você. E eu vou pegar esse aqui da Milian Dreta. 4 matérias semanais acaba me obrigando a revisar com menos de 7 dias. Isso pode me prejudicar? 4 matérias semanais acaba me obrigando a revisar com menos de 7 dias. Isso pode me prejudicar? Essa parte da revisão também sempre chega por aqui, né? Uma dúvida muito comum, Milian. E assim, se você tem 4 matérias... Olha quem tá aqui, a Denise Hayashi. Seja bem-vinda, Denise. Tudo bem com você? Quanto tempo? Bacana te ver aqui com a gente. Ó, 4 matérias semanais, você tem... Vamos lá. Não é que você precisa revisar com menos de 7 dias. Você tem que revisar com 7 dias. Como que você faz isso? Segura essa aqui. Antes de tudo... Quem está com dificuldade de revisão precisa assistir a minha live 004, que é a live em que eu explico tudo sobre revisão, tá? Essa live é completa, é uma hora de aula só sobre revisão. Você precisa assistir, mas não sai aqui agora, que eu vou responder a Milian. Depois daqui você vai no nosso youtube.com/eu te ajudo a passar e procura lá, live 004. É essa live que você tem que assistir para aprender tudo sobre revisão, tá? Mas basicamente, o sistema que a gente usa aqui não é aquele sistema de 24, de 7, de 15... 30, 60 dias de revisão. Isso não funciona para provas com editais longos, prova de OAB, concurso. Esqueça isso. Isso nunca vai funcionar e nunca vai dar certo. Basta você fazer a revisão de 7 dias. Então, Milian, vamos imaginar que nessa semana de agora, você tem 4 matérias, como você falou, você está estudando português, condicional administrativo e informática. Tá? Português, condicional administrativo e informática. Você dividiu essas horas durante a sua semana. Então, segunda, terça, quarta e quinta. Português, constitucional, administrativo e informática. Estudou português hoje? O que você estudou na segunda, você vai revisar segunda-feira que vem. Antes de começar um novo estudo de português, você para, dia de português, revisa só português e continua com o edital. Aí matou português. Na terça, você estudou o que eu falei? Constitucional. Na próxima terça-feira, antes de você começar a estudar, o que você faz? Revisa o que você estudou na terça dessa semana de constitucional e depois parte para os próximos assuntos de constitucional. Pá, matei 2. Na quarta-feira é o que? Dia de administrativo. Então estudei, sei lá, responsabilidade civil administrativa hoje, que é quarta-feira. Na outra quarta-feira da outra semana, então tá vendo que é sempre 7 dias? É estudo de hoje, 7 dias depois, reviso o que eu estudei 7 dias atrás. E assim você vai, sucessivamente, sem pular as revisões. O que causa muito problema é que às vezes o aluno ele é tão desorganizado, falta tanto planejamento, especialmente de revisão, que é importante, que ele acaba pulando
as revisões dos assuntos, aí os assuntos vão ficando esquecidos, às vezes ele lembra de revisar, às vezes ele esquece de revisar, às vezes ele aprende um assunto, aí chega na prova, consegue responder os assuntos que ele revisou, não lembra de zorra nenhuma dos assuntos que ele não revisou, e o que acontece? Fica aquela salada, ele fica confuso, ele fica perdido, ele não sabe o que tem de errado nos estudos dele. Eu tô dizendo pra você, se você não tiver esse planejamento fixo, e você só precisa da revisão dos 7 dias, você não precisa de uma revisão de 24, você não precisa da revisão de 15, é 7 dias, galera. 7 dias. Primeiro, que com esse sistema, como é simples de fazer, né? Então, na quarta-feira da próxima semana, quando for administrativo, você para e revisa o que você estudou na quarta anterior. E depois você continua estudando administrativo. E na quinta-feira, que é dia de informática, na próxima quinta-feira você para e revisa o que você estudou na quinta passada de informática. Então você, primeiro, não se perde, porque fica tudo, como a gente fala, né? Sem quebra de contexto, e são os fundamentos do método 3.1. Você agrupa as atividades relacionadas àquela disciplina só no dia daquela disciplina. Então não tem como você ficar num dia de condicional, tendo que, meu Deus, eu tenho que revisar 7 dias, passou 15 dias, 24 horas, hoje eu tenho que estudar condicional, mas eu preciso revisar aquele assunto de direito, o que foi mesmo que eu estudei semana passada? Ah, não, foi informática, foi português. Percebeu? O aluno fica totalmente confuso. Fica tão pilhado, fica tão louco que ele não sabe nem mais o que tem que estudar no dia. Já tá tudo errado. Tudo errado. Gente, para você aprender tanto conteúdo, organização, sistema, planejamento, passo a passo, método é fundamental. É fundamental, senão você só está jogando suas horas fora. Não vai ficar nada na sua cabeça, vai ficar tudo confuso. Quem é meu aluno pode comprovar. Diz aí, pessoal das turmas do rock, quem é meu aluno? Resolve ou não resolve a revisão de 7 dias? É ou não é suficiente? Vocês estão esquecendo das coisas? Ou vocês estão aprendendo de verdade? Lembrando meses depois? Tá? Então 7 dias é suficiente, Milian. E é assim que você tem que revisar, tá? Agora é claro, você pode falar assim, Roberto, mas e aí? Os primeiros assuntos que eu estudei há meses atrás, como é que eu faço? Porque você não vai ficar acumulando, tá? Não é cumulativa a revisão de 7 dias. Aí eu recomendo que você pare no máximo a cada 2 meses e aí volte lá para o primeiro assunto e revise aqueles que ficaram lá para trás. Porque também se você só revisar 7 dias e esperar a sua prova chegar, não vai ser suficiente. Então tem que ter essas pausas, tá? Tem que ter essas pausas. E aí, um sistema, um método de estudos, volto a repetir, algo que permita você se organizar é fundamental. Vão parar com essa história, não fiquem escutando isso, por favor. Não, passar em concurso é sentar e estudar, passar em concurso é sentar e estudar. Pelo amor de Deus, não existe isso não é só sentar e estudar não. Você precisa ter o passo a passo para estudar. Senão o que acontece é que lá na frente você paga um preço muito alto por não ter se organizado hoje, no dia dos seus estudos, agora, na sua preparação, antes da sua prova chegar. Vai ter um custo, não estude de forma desordenada, que isso vai lhe custar muito caro. Tá bom? Bacana? Acho que consegui responder a parte aí da Milha. Vamos para mais um aqui. A Zair tá perguntando, as lives diárias continuam até quando? Que excelente pergunta, Zair. Na verdade, elas não têm um dia para parar. Eu não pretendo parar. A gente começou... em junho do ano passado, junho de 2019, eu comecei a fazer as lives todas as terças-feiras no YouTube. São as lives que estão numeradas lá. Então, se você for lá no meu canal, youtube.com/teajudapassar, você vai ver uma primeira live em junho, a live 001, em que eu explico quem sou eu, quem é Roberto, e o que é esse método 3.1. Então, se você está me vendo pela primeira vez, tem curiosidade de saber quem eu sou, conhecer um pouco mais da minha história, e saber o que é o método 3.1 que a gente desenvolveu, vai lá e assiste a minha live 001. Vai ser a primeira live que a gente transmitiu lá no nosso canal do YouTube. E aí de lá, de junho do ano passado pra cá, a gente já tem 47 lives que toda terça-feira a gente vinha repetindo. Toda terça, live, durante um ano. Já vai fazer um ano, né? Na verdade. Também maio, mês que vem, a gente comemora um ano de lives todas as terças. Só que aí, em dezembro desse ano, em janeiro de 2020, eu comecei a perceber, né, que a galera aqui do Insta também pedia, Roberto, faz live aqui, eu não tenho YouTube e tal. Eu falei, cara, vou começar a fazer live aqui.
aí surgiu a live Sexta Profissa, que é essa que a gente tá aqui, que tá fazendo 5 meses mais ou menos. Essa é um bebezinho ainda, tá menorzinha, né? Vamos dizer assim, é um bebezinho, tá menorzinho. Aí a gente começou fazendo toda sexta no Insta 7h37 e toda terça continuando no YouTube 18 horas. E assim a gente foi até o começo do mês passado. Que aí no mês passado eu falei, cara, por que não fazer lives todos os dias, ao invés de fazer só terças às 18 horas e sextas no Insta 7h37? Aí eu passei uma semana inteira fazendo live, que foi um desafio que eu me propus. Quer saber, eu vou fazer live todos os dias, vamos ver o que vai acontecer. E a resposta tem sido tão positiva. Todos os dias eu recebo um monte de direct da galera falando, Roberto, tô aprendendo muito, continua. E isso pra gente é muito bom, né? Quando a gente sente que tá ajudando vocês, que vocês estão desenvolvendo, que vocês estão pegando dica, que essas dicas já estão fazendo efeito no seu estudo, cara, vamos continuar. Aí a gente então começou o desafio 20 lives, que começou, vai fazer, a gente tá na 4ª semana agora, e como eu disse, lembra da história antes da gente ter interrompido, tava na outra live com vocês, eu falei sobre hábito. Lembra? Eu tava comentando sobre como adquirir um hábito, que no começo você decolar com o avião exige muito esforço e tal. Galera, hoje fazer live pra mim diário já tá se tornando um hábito. Já é algo que a gente adquiriu, tá na rotina, já tá no meu sangue, eu já sei que segunda, quarta e sexta, 7h37 eu tenho live, terças e quintas, 18 horas eu tenho live. Claro que eu tenho a minha equipe, eu quero agradecer a minha equipe que me ajuda com os temas. Vocês que mandam temas, eu já botei um quadrinho e não acho que eu esqueci não, tá? A galera que me fez sugestões de lives, vieram sugestões incríveis de lives, e vira e mexe eu vou colocar aquele quadrinho pedindo para vocês me ajudarem a dar temas de lives, e a gente já tem um monte programado aqui para os próximos meses. Então, respondendo você, Zaí, as lives diárias não devem parar. Mas para que elas não parem, para que eu continue me empolgando e fazendo mais e ajudando vocês, ajudem o Roberto também, ajudem Eu Te Ajudo. Clica aqui, ó, aproveita logo, ó, e me ajuda. Clica aqui embaixo, ó, no compartilhar, nesse aviãozinho, e na hora de você clicar vai aparecer a sua lista de amigos. E coloca aí uma galera, bota uma galera para começar a assistir, para começar a ver, pessoas que possam se interessar por isso que a gente fala, que aí você me ajuda a crescer ainda mais a nossa live, e com certeza eu vou ficar muito feliz de ter mais e mais pessoas aqui dentro para se valer dessas dicas, tá bom? Então a tendência é não parar. Essa pergunta é muito boa. A Brito é aluna nossa, né? Ela até mandou uma mensagem outro dia. Responda as questões para medir meu rendimento do próprio assunto estudado? Resposta, sim. É exatamente isso, Brito. Eu acabei de falar sobre revisão, dia de português, você só revisa português, não mistura outra disciplina, outro assunto, tá? Não mistura. É tudo sem quebrar o contexto. No workshop eu vou falar mais sobre o que é essa quebra de contexto, então fica tudo igual, tá? E quando você vai responder questões para medir o rendimento, é só do assunto que você estudou. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, ah, Roberto, mas falaram que o certo sou eu fazer questões de um assunto que eu estudei na semana anterior para ver se eu lembro. Cara, não faz o menor sentido estudar assim. Desculpa, respeito as pessoas que orientam aluno a estudar assim, candidato a estudar assim, mas na minha cabeça não faz sentido. Por quê? Explico. Quando você vai fazer questões de um assunto que você já havia estudado, você não pode exigir que você acerte se você não fez várias revisões daquele assunto. Perceba, quando você faz um simulado, o que acontece no simulado? No simulado é você pegar uma prova e fazer questões de todos os assuntos. Na verdade, alguns você já estudou, se você já tiver esgotado o edital, ótimo, outros você não estudou. Se você erra um assunto de algo que você não estudou, qual é o problema? Na verdade, não tem problema nenhum você errar uma questão de um assunto que você ainda nem viu. Você não pode cobrar de você querer acertar alguma coisa sobre um assunto que você nunca viu. Na verdade, seria ilógico. Agora, se você erra uma questão de um assunto que você já viu uma vez, tem problema? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Porque você lê uma vez, você revisar uma vez, não significa que você aprendeu aquilo. Então perceba, você querer estudar hoje administrativo e na semana que vem, na mesma sexta-feira, resolver questões desse assunto aqui, chances são que você ainda não aprendeu, não foi suficiente ainda. Então, não troquem a regra de você sempre se testar fazendo questões de assuntos que vocês acabaram de estudar.
E com a sequência de revisões que eu estava falando, e com a metodologia, com o passo a passo, com o planejamento adequado de tudo, de questão, de revisão, de tudo, inclusive o método 3.1 fala sobre tudo isso. Vai te dar todo esse sistema de estudo que a gente se confunde sozinho. Com o tempo, aí sim, esse conhecimento começa a entrar na sua memória de longo prazo, depois de várias revisões, depois do estudo que é necessário ser feito, para lá na frente você ser capaz de responder qualquer questão, mesmo que tenha estudado um assunto diferente. Então, Brito, concurseira 3, M. Brito, não, especialmente para você que está começando, não misture as questões diferentes de assuntos que você não acabou de estudar. Faça para você, gente, para você, especialmente para você que está começando os estudos, não faça isso, que você vai se confundir todo, você não vai aprender nada e você vai se frustrar e vai gastar suas horas sem nenhum tipo de rendimento, tá? Para você que está começando. Por isso que eu falo, é por isso que o método, é incrível que o método, o aluno que conhece o nosso método, ele chega na fase 3, o que é a fase 3? É a fase em que ele já está acertando mais de 80%. Mais de 80%. Vou repetir, mais de 80%. Ali a gente começa o que eu chamo de quebrar o método 3.1. A gente começa a misturar algumas regras do método. Mas o aluno que não acerta mais de 80% é o aluno que está o quê? Ou ele é intermediário ou ele é iniciante. Para um iniciante, eu jamais recomendaria quebrar o método. E aluno meu sabe, fase 1 e fase 2 tem que seguir à risca o passo a passo. Fase 3 é que você começa a fazer essa mistura. Por que é importante aí você fazer essa mistura? Porque aí você já está numa condição de dar conta, porque você já está com conhecimento muito bem solidificado, de dar conta de estudar administrativo e resolver questão de penal. Estudar constitucional e resolver questão de processo civil. Estudar português e resolver questão de informática, e por aí vai. Mas isso é para outras pessoas em outras situações, não é a situação de quem está começando. É por isso que o método funciona tanto. Para cada fase que você se encontra, existe uma regra, um conjunto de técnicas, um conjunto de estratégias de estudo que vai ser adequado para o que você precisa. A fase 3 é o Olimpo. É exatamente isso aí. A fase 3 você começa a quebrar o método. Olha essa pergunta que interessante. E quando ao invés dos acertos aumentarem, eles estão diminuindo? Isso, revisão de 100% de contabilidade. Aí tem alguma coisa de errado. Muito boa pergunta. Aí tem alguma coisa de errado. O que é que pode estar errado? Possivelmente, se você está com os acertos que estão diminuindo, você está falhando na sua revisão, não tem um planejamento de revisão, está pulando revisões de alguns assuntos, e aí quando você vai fazer os simulados, você vê que aquilo está caindo. Não deixem de revisar. Quando você para de revisar, você começa a esquecer. Óbvio. Ou o seu material pode estar precisando de atualização. Lembra? Não existe material perfeito, mas você precisa complementar. Né? Ou você está diminuindo a sua concentração na sessão de estudo. Gente, pode ser uma série de coisas. É difícil até para mim dizer. Quem diz isso para você com muita precisão é o método 3.1. Ele vai falar exatamente o que está errado, aonde você está errando e o que você precisa fazer. Tá? Então, quando os acertos estão diminuindo, isso não é normal diminuir. Por que não é normal? Porque tem alguma coisa sendo feita errado. Provavelmente é a falta de revisão. Provavelmente. Então, é importante vocês terem todo esse sistema para não deixar com que você acumule o conhecimento e depois comece a cair. Fernandão, começar empolgado e semanas depois morgar. O que fazer? Aí, Fernando, e você, eu sei que Fernando é meu aluno, né? Fernando é meu aluno. Gente, desculpa, às vezes eu confundo, que tem pessoas que já estão com a gente sempre aqui, e eu sei que muitos são alunos, alguns não. Mas eu acho que o Fernando é. Se você é, Fernandão, é muito simples. Aí vem a história do método. O método, ele tem várias ferramentas que permitem você não morgar. A exemplo da sua planilha de controle de estudos, a exemplo do simulado de fase, a exemplo da jornada da aprovação, a exemplo do mensário da aprovação e a exemplo do placar Profissa. Só que são 5 ferramentas para manter você motivado, porque é natural isso. É normal. Ah, ele não é. Pô, cara, então tá na hora de virar, né? Tá na hora de virar, porque, ó, se você tem essas estratégias e essa metodologia que permite você estar sempre observando o seu crescimento, não tem como você morgar. Você vai querer estudar cada vez mais, meu velho.
Por isso que é importante, não é só sentar e estudar, é ter esse sistema todo que lhe ajuda a não só perceber sua evolução, mas manter você sempre motivado a querer crescer cada vez mais. Olha essa pergunta aqui. Fim de semana livre, mas como posso aproveitar esse tempo com estudo sem mudar o cronograma? Muito simples. Tá com tempo livre? Tá com tempo livre, faz o quê? Estuda mais daquela matéria que você acabou de estudar. Sexta-feira foi dia de português. Tá com tempo livre no sábado? Estuda mais português para agilizar, para fechar logo a disciplina de português. Porque depois que você fecha uma disciplina, o que acontece? Você vai colocar outras matérias que você precisa dar conta do edital. E você não está mudando o cronograma, você só está dando, digamos assim, você está dando hora extra em português. Estudei constitucional durante a semana. Fim de semana estou livre, deixa eu pegar um assunto novo, um próximo assunto de constitucional para poder acelerar a finalização dessa disciplina. E quando eu termino a disciplina toda e estou acertando bastante questões, chego nos 80%, eu coloco outra disciplina no meu cronograma. É dessa maneira que o método 3.1 funciona, percebe? Você começa com poucas matérias e você vai agregando mais matérias. Quem viu a live aqui do Douglas, ele começou com 4 matérias. Hoje ele está com 12 matérias, acertando 80% em todas. Como que você faz isso, Roberto? Com organização, com sistema de estudo, com metodologia. Então não é de qualquer jeito. Você não alcança esse resultado de qualquer jeito. E o mais legal é que o Douglas estava estudando para o edital da Receita Federal e agora já está direcionando os estudos dele para o Tribunal de Contas. Como que é possível fazer isso? Criando uma base teórica muito forte, muito sólida. Sabe, você construir um prédio? Você começa pela fundação. Você começa pelas matérias que caem em todas as provas que você tem interesse. E depois você começa a poder fazer todas as provas que você tem interesse. E abrir mais o seu leque. Mas isso porque você fez um trabalho prévio lá atrás, com as matérias mais importantes. Começa a acertar 80% e aí vai agregando mais disciplinas. Tá? Olha, o Thiago tá aqui, cara! Thiagão, parabéns, meu velho! O mais novo, né? O mais recente dos nossos alunos do nosso time, aprovado em concurso. Thiago, parabéns, cara. Muito feliz por você. Inclusive, a gente vai fazer a gravação do estudo do caso de Thiago já às 9h30. E eu vou ter que encerrar essa live agora, pessoal, porque eu tenho outro estudo de caso de outra aluna aprovada da linha agora, 8h30. Então, me desculpem pelo problema que a gente teve aqui na nossa live. A internet falhou. Mas eu tenho esses 2 compromissos agora. Segunda-feira a gente volta com a nossa live 7h37. E já você, inclusive, vai poder conhecer a história desse cara que tá aqui, Thiagos S. Eu acho que o Thiagão é do Jiu-Jitsu, né? Thiagos. Mais um aprovado e a Lindy também é aprovada. Então já esses estudos de caso vão estar aí disponíveis para você aprender com a história deles e compreender como você pode estudar, como você pode melhorar os seus estudos. Por isso eu vou precisar sair. Mas você que me mandou a pergunta... nas caixinhas, eu vou fazer os áudios lá no meu Telegram Profissas. Eu pensei nesse sistema, né? O que ficou de pergunta das perguntas Profissa que eu não responder, eu vou tirar o print da sua pergunta e boto lá no meu Telegram Profissas. Roberto, o que é o Telegram? O Telegram é como se fosse um WhatsApp, é gratuito, é como se fosse literalmente um grupo meu, que está com mais de 7.000 pessoas já hoje lá. E para você se inscrever, tudo que você tem que fazer é digitar euteajudapassar.com.br/profissas. Né? Com S no final. Eu te ajudo a passar.com.br/profissas. Aí vai ter todas as instruções lá para você baixar o aplicativo do Telegram, que é gratuito, e clica no meu grupo para entrar, que é gratuito. E lá também eu coloco muito conteúdo, muitas outras dicas de estudo para te ajudar, tá bom? Fico por aqui, muito obrigado, tenha um bom final de semana, a gente se vê segunda, 7h37 de novo. Não se esquece de se cadastrar no workshop que começa justamente na segunda, provavelmente na segunda a gente vai estar falando sobre as aulas do workshop aqui com vocês, tirando dúvidas do workshop, enfim, vai ser muito bom na segunda-feira a gente estar iniciando esse nosso evento. Um abraço para você e até segunda-feira. Tchau!